Então aqui na continuação, né, basicamente a gente vai começar a falar sobre aprendizagem de máquina, certo? E aí a gente vai ter uma visão geral aí dos problemas e técnicas e eu vou colocar alguns exemplos aí de onde a gente utiliza a rede neural, né, para resolver problemas cotidianos, né, problemas que são possíveis serem resolvidos. Então vamos começar aqui falando sobre redes de neurônios. Então, uma rede neural artificial ela é composta por várias unidades de processamento. Certo? A gente viu já o neurônio, a gente já conhece como é que o neurônio funciona, e agora a gente transforma esse neurônio numa caixinha preta. Certo? Essa caixinha preta é aquela soma com a função de ativação e com os pesos e tudo mais. Agora, basicamente, isso aí é um objeto que eu vou passar um valor para esse objeto. Né? E aí, para eu montar uma rede, eu tenho que pegar esse objeto e criar vários desses objetos e começar a conectar. Né? Então a gente sabe que o neurônio tem um funcionamento razoavelmente simples e agora a gente vai subir uma camada para poder representar a rede neural. Né? Então nós vamos conectar por canais de comunicação, certo? E eles vão estar associados um com o outro por pesos, certo? Ou seja, um neurônio vai. Então nós vamos conectar esses neurônios uns aos outros e quando eu pegar um sinal que sai de um neurônio e vai para outro neurônio, esse sinal vai ser multiplicado por um peso. Né? Então as unidades elas vão fazer as operações sobre os seus dados, né, locais. Então o neurônio vai fazer lá o que ele tem que fazer, como a gente já viu, né? E ele vai receber esse negócio, né, esse sinal, vai processar e vai mandar para o próximo neurônio e assim sucessivamente. Né? E aí o comportamento inteligente dessa rede neural artificial vai vir dessas interações. Em princípio, fica difícil imaginar, né, como é que só pegar um negócio, fazer umas somas e umas multiplicações e mandar para outro negócio que vai fazer outra soma e multiplicação, que vai mandar para o negócio fazer outra soma e multiplicação, vai gerar um comportamento inteligente. Então, o comportamento inteligente vem do fato de que a gente tem algo, né, e quer algo. E essa função, né, e essa estrutura vai garantir que o algo que eu quero seja o algo que eu represento. Então, se eu tenho uma imagem, né, e eu quero, por exemplo, isso aqui é um computador. Por exemplo, estou olhando para o computador aqui e eu reconheço um computador. Por que eu reconheço? Porque, de alguma maneira, o meu cérebro tem os dados processados, né, de um computador, de vários computadores, e coloca lá no peso e diz assim, ó, o que sair dessa rede neural aqui é um computador. Então ele recebe a imagem, lá o que vem do olho, porque sempre vem alguma coisa do olho, né, joga na entrada dessa rede neural e sai assim, é um computador. Porque alguém me treinou, alguém disse como referência que o que eu estou vendo aqui é um computador. Então, baseado nessa referência que alguém me disse que era um computador, e na imagem que eu recebi, que são os dados, que é um computador, eu jogo a imagem e tenho a classificação lá na saída. Né? Então, aqui é onde começa a ter o comportamento inteligente, né? A comparação do que eu quero e do que eu tenho para formar uma rede neural treinada que me garante que se eu colocar alguma coisa lá, eu vou ter na saída aquilo que eu quero. Né? Então vamos chamar agora essa rede neural de RNA, né? Rede neural artificial, certo? Então essa rede neural artificial, elas formam, né, elas representam um modelo adaptativo que eu posso treinar. Então, entenda por treinamento eu poder ajustar os pesos dos neurônios internos, né, dessa rede, de maneira que quando eu ajustar eu posso
zerar o erro entre aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho, né? Porque eu posso treinar e porque eu posso ter vários neurônios, quantos eu desejo, quantos o meu computador conseguir representar e processar, eu consigo representar domínios complexos. Não linear pode ser o que a gente chama de complexo, mas talvez seja até mais difícil do que o não linear. Porque não linear é algo que não segue o princípio da superposição, é uma propriedade, digamos assim. Mas existem níveis de dificuldade entre funções não lineares e não lineares. Né? Então, a gente deseja, né, representar problemas contínuos ou não contínuos que, digamos assim, que na nossa cabeça não faz sentido. Você pensa assim, mas isso aqui que o cara está explicando não faz nenhum sentido. Aí, 10 anos depois, você olha para aquilo, rapaz, muito simples. Por quê? Porque, como você é treinável, né? Você pegou aquele domínio que era complexo no começo, aprendeu, se adaptou, e aí passou a poder representar aquele domínio complexo de uma maneira eficiente. Né? Você também consegue generalizar diante da informação. Isso, obviamente, vai depender da rede neural, do tamanho da rede, quantidade de neurônios, do algoritmo de treinamento, né? Quem é que vai ajustar o peso, como vai ajustar o peso. E, de certa forma, né, eu consigo generalizar. Ou seja, se eu tenho uma função que representa alguma coisa, mesmo que eu não tenha os dados, eu posso tentar fazer o que a gente chama de interpolação, né? Tentar completar ou ligar os pontinhos entre os dados e aí generalizar. Por exemplo, a gente está passando agora por esse problema da pandemia, né? o Covid-19. Então, pega uma rede neural lá e joga os dados, por exemplo, de casos de incidência, né? de acontecimento de Covid por dia acumulado. Por exemplo, a cada dia anuncia lá no jornal dizendo hoje tiveram mais 10 mil pessoas que foram contaminadas, 20 mil pessoas. Então, alguém registrou esses dados, colocaram lá numa série, né, histórica, uma série temporal, né, não no sentido de série temporal, mas é enfim, são dados no tempo, né? Você tem a data no eixo X e no eixo Y você vai ter a quantidade de casos acumulados. E aí, depois de você ter todos os casos, você. O que vai acontecer no futuro? Será que vai subir, vai descer? Será que a gente vai ter mais casos, menos casos? O que acontece se as pessoas ficarem mais em casa? Será que aumenta ou diminui? E se usarem máscara? E se fizerem isso, fizerem aquilo? Então, você pode criar uma condição, jogar os dados lá e você projetar para o futuro o que iria acontecer, por exemplo. Né? Então, isso também acontece, por exemplo, alguém inventa um computador novo, um pouco diferente. Aí você olha assim, isso aqui é um computador. Porque todo computador tem um conjunto de características que quando eu olho lá, eu classifico como computador. Se a tecla vai ser brilhosa ou não vai ser brilhosa, se vai ter, sei lá, o tamanho da tela vai ser de 18, 30 polegadas, sei lá, 70 polegadas, não importa. Para você é computador. Você classifica como computador. Você generaliza o conceito de computador. Né? E nesse sentido é robusto. Porque, por exemplo, se eu botar um lençol em cima do computador, por exemplo, e ele tiver o formato do computador lá, você consegue olhar assim para o lençol e pensar, rapaz, eu acho que tem um computador ali debaixo daquele lençol. Porque mesmo que tenha alguma informação contaminando os dados que você recebe, nesse caso seria o lençol, você ainda assim tem uma base de dados e uma quantidade de informações suficientes para fazer aquela classificação. Então você é robusto, né? Aquele tipo de evento.
Até se, por exemplo, se tiver alguma coisa, ou você só estiver usando o olho, por exemplo, ou se tiver alguém no meio, você ainda consegue saber que aquele computador é um computador, né? Então a robustez é nesse sentido. Tem muita coisa atrapalhando, mas mesmo assim você consegue fazer a classificação, você consegue saber aquilo que deveria fazer. Por exemplo, você está fazendo a prova e o professor fica colocando pressão em você, você tem que fazer rápido, tem que fazer rápido, não sei o quê. Ou então no trabalho, isso é uma condição de pressão, e se você consegue fazer sobre essa pressão, você é robusto, né? Ou seja, independentemente da condição externa, você ainda consegue entregar seu trabalho, então você é robusto. Enfim, a rede neural, né, ela também é capaz de fazer esse armazenamento associativo de informações. Então, você faz associações naturalmente por causa disso. Você consegue processar informações, espaço, tempo, enfim, o que tiver nos eixos, desde que seja organizado e você consiga representar na forma de um gráfico, né? E você também consegue fazer vários processamentos em paralelo, né? Que é o que acontece no nosso cérebro, né? Você pega, você está processando informações auditivas, informações visuais, de paladar, de tato, todas ao mesmo tempo, e você consegue tomar uma decisão e decisões diferentes, obviamente nem sempre consciente, né? Porque depende do quanto de informação é necessário, né, para tomar aquela decisão, mas seu coração está batendo, você está sentindo as coisas, e ao mesmo tempo você está ouvindo, você está vendo. Talvez você não esteja prestando atenção, mas aquela informação está lá e minimamente está sendo processada, né? Então existem três tipos básicos, né, ou pelo menos vamos chamar aqui dos três tipos principais, três tipos mais básicos de arquitetura de RNA, certo? Existem mais, mas enfim, vamos falar dessas três, que são as redes feed-forward de uma única camada, redes feed-forward de múltiplas camadas e redes recorrentes, certo? Então, a gente está colocando aqui uma classificação quanto ao tipo, né, básico de arquitetura. A gente pode fazer uma classificação em relação às camadas, certo? Só para deixar claro o que é uma camada. Vamos representar um neurônio com uma bolinha. Então, tem uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, tem 3 neurônios aqui. Aqui vai ter o peso que vai multiplicar a entrada, vai ter o peso que vai multiplicar a entrada, um peso que vai multiplicar a entrada. Pronto. Aí eu tenho a camada de entrada. Aí eu vou chegar aqui, vou colocar 2 bolinhas aqui, mais 2 neurônios, e aí vou criar uma outra camada. Então eu tenho uma camada agora de processamento da rede, que pode ser a camada de saída ou pode ser uma camada escondida. Aí eu posso criar uma outra camada aqui, por exemplo, a camada de saída. Então, pela quantidade de camada, né, eu também posso fazer minha classificação da rede. Então, uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Então a gente vai chamar, né, de camadas aqui, e eu vou chamar de aqui de camada de entrada, que é aquela camada inicial que eu falei, né, onde os padrões são apresentados à rede. Camadas intermediárias ou ocultas, porque eu não tenho acesso nem na entrada nem na saída, são camadas que vão estar no meio ali, que eu posso fazer quantas eu quiser, em princípio, né, desde que faça sentido para o meu problema. Então posso colocar aqui mais uma camada oculta. Aqui, por exemplo, mais outra camada oculta. Então eu vou ter a camada de entrada, camada de saída, e o restante vai ser camada intermediária ou camada oculta, camadas ocultas. Então aqui vai ter boa parte, né, do processamento, e vai ter muita conexão entre vários neurônios aqui. E eu vou ter também a camada de saída, que é onde vai ter o resultado final, vai sair e vai ser apresentado aí na saída, né? Que está um desenho, né,
que eu já coloquei lá, mas aqui tem aquele mesmo desenho, onde eu vou ter a entrada, a camada escondida e a camada de saída, certo? E essa aqui seria a rede neural, RNA, certo? Aqui é uma arquitetura, certo? É uma estrutura que a gente tem de redes neurais, certo? Não quer dizer que essa seja a única topologia de rede neural, certo? Então, o que seria uma rede feed-forward de uma única camada? Seria o que tem nessa imagem, certo? Então, rede feed-forward, os neurônios da camada de entrada vão corresponder aos neurônios sensoriais, que possibilitam a entrada de sinais na rede, certo? Eles não fazem o processamento, você só entra e, basicamente, quando ele vai distribuindo para os outros, os neurônios da camada de saída, né? Vai ter um peso lá que vai multiplicar, depois vai ter a função de ativação e ele vai jogar na saída, né? Os neurônios da camada de saída fazem o processamento, certo? Então, chamei de neurônio sensorial aqui esse quadradinho, os quadrados que tem aqui, e as bolinhas seriam os neurônios de processamento. Então, temos também aqui a rede feed-forward de múltiplas camadas, certo? Que aí eu vou ter esse neurônio sensorial, aí eu vou ter a camada, primeira camada escondida, segunda camada escondida, enésima camada escondida, né, N neurônios e tudo mais, e a camada de saída. Aqui é uma outra, é meio que a mesma topologia, né, só que eu tenho camadas intermediárias aqui que vão fazer mais processamento, vão me ajudar a ter aí uma capacidade melhor de processamento da rede neural, certo? Então, também temos aqui as redes recorrentes, certo? E na rede recorrente, eu basicamente pego as informações da saída. Esse Z aqui, Z-1, é um operador de atraso, certo? Para aqueles que já viram sinais e sistemas, processamento digital de sinais, basicamente o que eu estou fazendo é pegando uma informação passada, no instante anterior. Então, por exemplo, voltando lá para aquela questão do Covid-19, né? Se eu tenho hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é dia 28/5/2020, né? E nesse dia nós ainda não tivemos atualização, certo? Então, no dia 27, tivemos aí uma atualização, acho que foram 20 mil casos novos, né? 20 mil casos novos no Brasil. Aí eu acumulei, isso tudo deu, sei lá, 420 mil pessoas no Brasil inteiro, que seriam casos acumulados de Covid. Ontem eu tive 400 mil, né? Porque se eu tive 20 mil ontem, anteontem eu tinha 420 menos 20. Se tiveram 20 mil. Então, tem a saída. Esse operador de atraso aí vai ser uma memória que vai pegar. Então, vamos imaginar que eu joguei aqui o dado de ontem, que é de 420 mil, né? E aí sair do 0-1 o dado de anteontem, que é 400 mil. Então, esse 400 mil vai ser utilizado, informação passada, vai ser utilizado como uma das informações que será utilizada para calcular a próxima informação. Certo? Então, é nesse sentido que a rede recorrente vai funcionar. Ou seja, eu vou usar informações passadas, que não precisa ser só 0-1, pode ser 0-2, 0-3, 0-4, enfim. Recorrência é ter feedback, né, é usar informações passadas. Então, na saída tenho as informações de hoje. Eu guardo na memória e uso essas informações como informação para tomar decisão e para calcular o próximo valor e assim sucessivamente. Então, outros tipos, né, de redes, outros tipos de redes que a gente
também pode ter aqui são as redes de Core, né? Que aí a gente vai ter a função de ativação, ele vai poder ter entrada e saída, e eu vou ter uma topologia diferente daquelas camadas. E também tem outras redes, né? Várias outras topologias de redes, né? Você pode ter a topologia de uma camada, né? Múltiplas camadas, o Perceptron, tem a rede de Hopfield, tem a de Hellman, que a competitiva, né? Tem também os mapas auto-organizáveis, Self-Organizing Maps. Então nós temos a topologia, ela obviamente vai diferenciar de aplicação para aplicação, mas no final das contas o objetivo é um só, é minimizar o erro entre aquilo que você quer e aquilo que você tem, certo? Então uma coisa que a gente falou lá atrás, né, é que se a gente usar um neurônio só, a gente só pode garantir que vai haver uma separação linear, né? Então, dependendo do tipo de problema, né, você não vai conseguir resolver só com uma camada, né, que é aqui do lado esquerdo, que é a primeira estrutura, que é single layer. Quando você começa a aumentar a quantidade de neurônios, por isso que a gente usa a rede, né, que eu só estou justificando por que a gente trabalha com redes. Por exemplo, se eu usar duas camadas aqui, que vai ter uma complexidade aí arbitrária, que vai depender da quantidade de neurônios que a gente colocar, a gente já consegue resolver o problema da OR, a gente já consegue melhorar um pouquinho a classificação de regiões mais com formas mais diferenciadas, né? E gerar formas mais gerais, né? Se eu for aumentando agora a quantidade de camadas para 3 camadas, por exemplo, eu já consigo fazer uma classificação praticamente individualizada, né, no problema da OR. Se eu tiver uma classe mais complexa, que é essa Meshed Regions, né, você já consegue fazer a classificação bem mais apropriadamente. Então você vai melhorando conforme a quantidade de neurônios que você vai colocando, conforme a quantidade de camadas. Então isso ajuda a gente em problemas de classificação, ajuda a gente em vários outros tipos de problema, né? Para a gente entender aí o porquê que a gente cria esse tipo de topologia, né? Porquê que a gente usa mais neurônios na forma de redes neurais. Então, vou falar aqui de uma maneira geral na sequência de treinamento de redes neurais, certo? Esse vídeo já ficou razoavelmente grande, eu vou dividir os tópicos nesse sentido, né? E aí eu vou falar um pouco mais de maneira geral de treinamento, e aí a gente vai seguir para as aplicações com redes neurais, certo? Então fica aí para o próximo vídeo.